Muito boa tarde. Estamos iniciando o nosso programa semanal aqui na TV Tradição, Proseando com o MTG. Um programa que tem por finalidade discutir coisas que interessem ao movimento tradicionalista gaúcho, eventualmente responder questionamentos que nos são feitos diretamente por carta, por telefone às vezes, por mensagens de e-mail. Aí solicitamos que todos que queiram nos questionar, queiram perguntar alguma coisa, o façam através da TV Tradição, podem fazê-los perguntando no site da própria TV Tradição, que passa a pergunta para a gente poder responder. Hoje é 7 de abril, uma terça-feira, passou um pouco das 18 horas, estamos iniciando esta nossa comunicação, esse nosso dia de conversa, de diálogo, proseando com o MTG. E hoje, de uma forma um pouco diferente, eu vou iniciar essa nossa conversa lendo uma pajada produzida por um dos jovens pajadores mais promissores que o movimento tradicionalista gaúcho tem atualmente, o jovem Jadir de Oliveira Filho, um menino centrado e que faz pajada, trova muitíssimo bem, com certeza é um desses jovens que vai fazer muita história no movimento tradicionalista gaúcho. Laço é cultura. O laço é uma atividade proveniente da lida, que para muitos é uma vida, pois retrata uma verdade. Forjou nossa identidade no verde destas planuras, alcançou desenvoltura até o presente momento, gerando o questionamento: será esporte ou cultura? Nossos rodeios nasceram com uma única missão: preservar a tradição que os ancestrais defenderam. Mas interesses cresceram e alguns plantaram o mal, por mero fim comercial, querem o laço como esporte, sem se importar com a morte de uma herança cultural. Querem apagar da memória os pingos bem encilhados, nossos gaúchos pilchados, suas façanhas e glórias, ignorar a trajetória construída por um povo. Por vezes eu me comovo vendo uma certa pionada que anda botando armada só para laçar carro novo. Gosto das competições, dos rodeios, camperiadas, que hoje são interpretadas por diferentes visões. Mas gosto mais das razões que fazem do homem campeiro um gaúcho verdadeiro, de essência e alma pura. Afinal, nossa cultura vale bem mais que o dinheiro. Esta pajada do Jadir de Oliveira Filho está sendo distribuída pelo movimento tradicionalista gaúcho, junto com um pequeno texto que diz o seguinte, e vou ler o texto. O laço é uma atividade laboral, necessária para a lida do campo. No rodeio, o laço representa uma forma de preservação cultural, por caracterizar o campeiro sul-riograndense. Ele retrata a essência pura do gaúcho, que sempre terá o laço consigo. O laço e a faca são dois instrumentos de trabalho fundamentais para o tipo humano chamado gaúcho e suas atividades diárias. Se deixar de cumprir sua função de preservação cultural e passar a ser explorado como um jogo, desmerecerá a história.
a prática de laçar por esporte, por como um mero jogo, ocasionará a morte gradual da atividade, pois ela só se justifica se for uma manifestação cultural. O movimento tradicionalista gaúcho, com sua estrutura organizada de quase 70 anos, buscou durante este período preservar as manifestações culturais para que não se perdessem ao longo dos tempos. A continuidade do tiro de laço de forma laboral e cultural é um estímulo para que as pessoas continuem exercendo esta prática. O laço não pode servir como forma de sustentação financeira para enriquecimento de uns em detrimento do empobrecimento de outros. Essa questão do tiro do laço e de considerá-lo como uma atividade esportiva ou uma atividade cultural não tem a ver com gostos ou com desgostos, não tem a ver com simpatias ou antipatias. Tem a ver com fundamento teórico do movimento tradicionalista gaúcho. A manutenção da identidade cultural de uma sociedade se faz pela permanente prática de aspectos que lhe dão identidade, que lhe dão característica. O uso da pilcha, por exemplo, para as atividades, pelo menos aquelas atividades que têm cunho tradicionalista, tem uma finalidade. Não é para bonito, não. Não é só para tirar fotografia. Não é só uma palhaçada ou uma gauchada. O uso da pilcha tem a finalidade de manter aspectos culturais importantes. O lenço que nós usamos tem historicamente uma função. A bombacha tem historicamente uma finalidade, uma função, um jeito. Isto vale para a encilha do animal, isso vale para o jeito de fazer as coisas, isto vale para o mate. O mate, o chimarrão, ele não é só uma bebida. A bebida típica do gaúcho não é só isso. Ele é mais do que isso. Ele contém em si todo um conteúdo cultural que nos dá identidade enquanto sociedade. O tiro do laço, a gineteada, a prova de rédea, a prova do chasque, são reproduções de atividades laborais que têm, ao longo do tempo, uma fixação como elementos culturais. Então, tratar isso como só um esporte, como só um jogo, que vale dinheiro, que o importante é que o prêmio seja bem alto, que daí o rodeio dá grande. Parece que se não der uma premiação grande, não é rodeio mais. Não, não é jogo. O rodeio não nasce dessa forma. Tem outra finalidade. E se nós perdermos isso, nós perdemos aspectos muito importantes da nossa identidade cultural. E eu não tenho dúvidas de que a exploração do tiro de laço em bovinos, como jogo, como esporte, valendo campeonato, dinheiro, só isso vai matar a atividade. Ela não se sustenta. Não há forma de sustentação. Não há. Sem contar que da forma que está indo, muita gente está perdendo o pouco que tem, gastando mais do que tem, gastando mais do que deveria. Nós precisamos repensar o assunto. Cobrar menos pela inscrição, premiação menor, para a gente continuar fazendo, para poder se encontrar, também se divertir, por que não? Também se divertir. Também. É um lazer, mas é um lazer cultural, como é o de dançar. Porque do jeito que querem tratar a coisa, daqui a pouquinho o dançarino
ou a dança tradicional vai virar esporte também. Porque é uma competição. Porque aí começam a achar artifícios de justificativa para dizer que é esporte. Eu li um texto ontem de alguém que quer defender o tiro de laço como esporte. Esse texto citava, inclusive, Sesimbra Jacques. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, João Sesimbra Jacques é o fundador do Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, episódio que aconteceu no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1898. No início do século XX, João Sesimbra Jacques publica algumas obras e publica entre elas, inclusive, aspectos, ou melhor, assuntos do Rio Grande do Sul. E faz alguns relatos, e faz relatos, inclusive, de atividades realizadas num 20 de setembro, ou em momentos de festa, e se refere a um jogo, uma brincadeira que faziam de laçar palanques. E depois de lançar caveira de boi em palanque. Isso dentro de a pé, evidentemente, de a pé, no pátio do Grêmio Gaúcho de Porto Alegre. Pois bem, então tá. Então, laçar palanques não é uma atividade cultural. Laçar caveiras de boi não é uma atividade cultural. Isso pode ser uma brincadeira, pode ser um jogo? Pode ser. Apesar de não ser um jogo tradicional, mas pode ser um jogo. O laçar a vaca parada, que nós fazemos com as crianças, não é uma atividade tipicamente cultural. É uma atividade lúdica para manter as crianças e dar-lhe gosto por aquela atividade para depois fazer isso de a cavalo com bovinos. Essa novidade do laço em vaca mecânica, uma vaca sobre rodas puxada por motocicleta, isto pode virar esporte. Pois então a sugestão é essa. Quem quiser tratar o laço como esporte, pois então faça isso somente com as suas vacas mecânicas. Coloque vacas mecânicas a correr e homens de a cavalo correndo atrás laçando vacas mecânicas. Isso pode ser um esporte, isso não tem a ver com cultura, isso não tem a ver com a história do gaúcho. O MTG autoriza que isso seja feito? Claro que autoriza, como treinamento, como estímulo, para as pessoas aprenderem a laçar, não tem problema nenhum, tá bem. Agora, isto não será uma atividade cultural. Não será. A atividade cultural é aquela que é feita com o boi. Me parece relativamente simples, pelo menos do ponto de vista do movimento tradicionalista gaúcho, que existe com a finalidade de preservação cultural, de divulgação cultural, de cuidar de aspectos importantes da identidade do gaúcho. Me perguntava um cidadão de Cruz Alta, da 9ª região tradicionalista. Ele me perguntava sobre o uso de bombacha de brim e o uso de manta gel. Uma manta que usa um produto sintético que parece uma gelatina, chama de gel. Tá? Essa manta gel substitui, na forma prática, o macheiro, ou seja, para fazer o amortecimento entre a sela, o sirigote, o basto e o lombo do animal. Aquilo que normalmente se usava um xergão, uma xerga, para a proteção do lombo do animal. E a questão da bombacha. E ele fazia um raciocínio dizendo o seguinte, e perguntava se essa posição do MTG de não permitir ou não aceitar o uso da bombacha de brim e da manta gel, isso estaria afastando as pessoas. Bom,
Primeiro que não tem nada a ver com tecido em se falando de bombacha. Se é de brim, se é de sarja, se é de tergal, se é do tecido que for, não faz diferença. O que faz diferença é o modelo, é a largura. O que é uma bombacha, o que é uma calça? Qual é a diferença fundamental? É a largura. Ah, mas a bombacha tem um punho embaixo. Sim, tem um punho embaixo, mas uma calça também pode ter. Agora, se uma calça bem larga, com punho será uma bombacha. Então, para ser a bombacha tem que ser larga e ter um punho. Só o punho não resolve. Favo precisa ter? Não precisa ter favos laterais. Não precisa. Agora, não deve ter frisos. Friso é uma invencionice. O favo tem uma tradição mais longa, mesmo que a bombacha original não tinha favos. Quando a bombacha foi trazida para o continente sul-americano, ela veio sem favos. Depois, as costureiras italianas e alemãs foram colocando esses enfeites nas laterais. Então, o uso da bombacha é para quem quer cultuar a tradição. Ah, mas eu fico melhor numa bombachinha estreita, chamam de bombacha campeira, chamam de bombacha castelhana, chamam de tudo que é coisa aí. Só que não é bombacha. É uma calça estreita. É proibido usar? Não, não é proibido usar, mas o movimento tradicionalista gaúcho tem cobrado, tem tentado plantar a ideia de que nós tradicionalistas, quem está preocupado com cultura, quem está preocupado com tradição, quem está preocupado com preservar aquilo que os nossos avós fizeram e nos deixaram, vai usar bombacha larga, sim senhor. Qual é o problema? Qual é o problema de usar a bombacha larga? Tem vergonha? Não pode ser. Não pode ser. Não posso ter vergonha da minha tradição. Não posso ter vergonha da minha história. Não posso. Senão eu estou no lugar errado. A questão da encilha é um pouquinho diferente, mas a tal da manta gel, inclusive, está autorizada desde que mantenha, não descarte outros elementos da encilha tradicional. Porque senão daqui a pouco nós não teremos mais encilha tradicional. Nós teremos somente elementos, aspectos, produtos da modernidade, feitos todos de algum derivado de petróleo aí, ou derivado de outros produtos, né, feitos na indústria química. Nós precisamos preservar elementos que nos dão característica. A característica de uma sociedade se faz pelos seus hábitos, pelos seus costumes, pelas suas crenças, pelos seus princípios e pelos seus valores. Nós não podemos perder aquilo que é fundamental da história da nossa sociedade. Se o chimarrão deixar de ser um elemento de socialização que passa de mão em mão, ele perde a sua finalidade e nós perdemos a nossa identidade. Portanto, voltando à questão do tiro de laço, se trata de uma posição clara, definida, coerente, de que nós, movimento tradicionalista gaúcho, os centros de tradições gaúchas, os tradicionalistas têm a obrigação de fazer a preservação cultural desse aspecto importante da nossa tradição, de laçar o boi, de a cavalo com o laço e laçar o boi. Quem quiser fazer isso como jogo e como esporte, não misture, faça isso com vaca mecânica, não crie confusão, não crie problema. Não sei
se o movimento tradicionalista gaúcho, que existe há 70 anos e que criou os rodeios lá na década de 50, está errado. Acho que não está. Acho que não está. O modelo de rodeio criado lá na Vacaria, no Porteira do Rio Grande, por Getúlio Marcantônio, e é praticado até hoje, e se manteve por esse tempo todo, não pode estar errado. Não pode alguém que apareceu ontem e inventou a roda de novo. Não pode. Portanto, parabéns ao Jadir Oliveira, que fez uma belíssima pajada para o laço. E eu vou encerrar lendo de novo, só o último verso. Gosto das competições dos rodeios e camperiadas, que hoje são interpretadas por diferentes visões, mas gosto mais das razões que fazem do homem campeiro um gaúcho verdadeiro, de essência e alma pura. Afinal, nossa cultura vale bem mais que o dinheiro. Desejo que todos tenham uma boa noite, um bom final de dia. Eu vou seguir tomando meu mate aqui na TV Tradição e cada um siga tomando o seu mate aí na sua casa, no seu trabalho. Saúde e paz a todos.